Você provavelmente aprendeu marketing com Kotler, Philip Kotler. Eu também aprendi e eu posso te provar que isso quase me custou vários anos de resultado. Aliás, não. Eu tenho como dizer para você, garantir que me custou definitivamente muitos anos de resultado. E eu, até para contextualizar, né, o que eu estou falando, Kotler eu não sei se você sabe, mas esse cara é simplesmente o autor de marketing mais citado em todo o mundo. E eu diria que é o menos útil quando você precisa fechar um cliente, fazer uma venda, gerar resultado, enfim. E até para te dar um contexto, né, essa história toda veio à tona porque eu estava conversando com uma amiga minha que também é de marketing e a gente estava batendo um papo agora há pouco no jantar. E eu, cara, eu fiquei tão transtornado com esse negócio todo que eu queria trazer para você, eu queria trazer essa discussão para que você entendesse também um pouquinho melhor o porquê você não deveria seguir o que o Philip Kotler fala para você. E antes que você comece, pô, ai, nossa, mas Kotler é foda, Kotler é isso. Calma que eu vou te explicar, né? Primeiro, até dando um pouquinho de conhecimento a respeito do Kotler, Kotler é conhecido como o pai do marketing moderno. O cara tem mais de 50 livros, ele inventou o 4Ps. Aliás, todo o vocabulário que os profissionais estão usando de marketing hoje em dia, uma boa parte deles, ele foi inventado pelo Kotler. E eu acho importante também trazer o porquê é que ele domina tanto esse conhecimento e esse mercado. E basicamente, na minha opinião, é por causa das universidades, que ensinam o material dele já faz décadas. Então, a linguagem dele virou algo bem comum no mercado. E o que ele entrega de verdade, na minha opinião, são alguns frameworks mais descritivos. Ele explica muito sobre aquilo que existe, mas ele não explica absolutamente nada sobre como que você deve executar. E isso começa a ser algo meio complicado, porque o Kotler vive num mundo onde vivem as grandes corporações. Aquela galera com orçamento infinito, com planejamento de 5 anos, sabe? Onde ele tem um funil linear de verdade, ele ignora completamente ciclos de compra, seja no B2B ou no B2C, mas especialmente eu diria no B2B, eu acho que ele ignora realmente, porque são ciclos que têm múltiplos decisores, que você leva 6, 12 meses para conseguir maturar um lead, e ele também não resolve absolutamente nada relacionado à geração de demanda, a ABM, a Product Led Growth, PLG. Ele não entende e não fala sobre atribuição de canal, sobre experimentos, sobre alocação de budget, é muito raso. Enfim, eu acho que o Kotler acabou virando um álibi intelectual. Um profissional normalmente acaba citando ele para parecer que é moderninho, mesmo o cara sendo antigo pra caramba, né? Ou para parecer que é estratégico, sem ter que necessariamente provar nada com dados. É o, eu diria que ele é o novo Sun Tzu, né, das reuniões de marketing. Então, o problema é o Kotler? Não, o problema não é o Kotler. O problema é você usar uma teoria que é super elegante, realmente, no lugar de um dado. Porque o marketing, ele não é feito de hipótese. E eu acho que é isso que a galera não entende. Experimentos e métricas, cara, são bem diferentes de uma estratégia super elaborada e super bonita no papel. Até tem uma frase linda do Mike Tyson, né, que todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. E eu acho que isso representa muito bem o que a gente está falando aqui. Aliás, eu acho que se eu fosse parar para fazer um plano seguindo a administração de marketing, eu ia levar um ano para fazer aquele negócio. Eu lembro, por exemplo, da época de faculdade, porque eu estudei propaganda e marketing e, a real, eu estudei comunicação, poxa. Estudei com todas as teorias possíveis do Kotler, eu estudei um monte de coisa desse cara. E a real é que eu lembro do momento em que eu estava lá preparando meu TCC
E foi assim um desastre, porque já naquela época, eu sou velho, tá? Já naquela época o negócio não funcionava. Imagina hoje em dia. Só para te dar um contexto também, cara, eu trabalho com comunicação desde 2000. Faz as contas aí, você vai ver que faz tempo pra caralho. Mas é a real. Eu tô olhando ali, eu tô na prática, no dia a dia, colocando as coisas para rodar, errando, acertando, e a gente vê que a maior parte das vezes a teoria acaba sendo empurrada para a ladeira abaixo porque ela não funciona. E o que também não funciona é ficar com uma opinião, com um vocabulário bonito e não trazer resultado. O que funciona de verdade? Pô, vamos entender qual o ciclo de teste, vamos ter aprendizado, vamos fazer iteração, vamos escalar. São coisas que você vê em alguns autores mais modernos, até os processos, os próprios frameworks, que eu acho que evoluíram demais, né? Aliás, se você está rodando alguma coisa atualmente que ele não está condizente com o momento que a gente está vivendo, cara, você tem um grandíssimo problema, porque as coisas mudaram num nível absurdo. Então aquilo que rodava antes não vai funcionar. Pré-pandemia, para cá, é outro playbook. É totalmente outro playbook. Então, tem, para mim, tem uma pergunta que é a que mais faz sentido de fazer, né? Que é, cara, qual que é o experimento que você vai rodar essa semana para provar que a tua estratégia funciona? Você não vai rodar nada? Você vai ficar só na teoria, só teorizando? Cara, isso não vai trazer resultado. Eu queria até dizer aqui para você que, assim, de verdade, o Kotlin tem valor real, tá? Ele tem uma linguagem de alinhamento. Quando você precisa conversar com o CFO, com o board, que não fala de growth, que não fala de nada do que acontece ou do que aconteceu de novo no mercado, o vocabulário desse cara do Kotlin conecta. Mas ele serve, ao menos para mim, muito mais como um dicionário, não como um manual operacional, né? Então, se você está realmente buscando resultado dentro da tua empresa, com marketing, eu vou te fazer uma sugestão. Para de estudar framework, para com isso. Isso não vai te levar para lugar algum. Começa a rodar experimento, começa a testar, porque isso sim pode fazer a diferença e pode fazer com que você tenha um crescimento com base na metodologia científica. Então, só para a gente concluir, eu acredito demais que é sim muito bom você ter uma base teórica. Tá? Tenha uma base teórica. Estude, entenda, mas não use isso como desculpa. Você precisa se conectar ao que funciona hoje em dia. A cabeça das pessoas, ela continua a mesma, porque a gente pensa que a gente evoluiu, a gente não evoluiu, tá? Então a cabeça das pessoas continua a mesma de 100, 200, 500 anos atrás. Mesma coisa. Só que a tecnologia evoluiu a um ponto que se você não tentar, não fizer um esforço para entender o que funciona com aquela pessoa nesse momento, você vai ficar para trás. Beleza? Então é isso, é o recado que eu queria deixar hoje. Eu acho importante aproveitar que eu acabei de sair de uma discussão relacionada a isso com a minha amiga ali. E um beijo para ela aqui. Eu não vou falar o nome dela porque eu não sei se ela nem me autoriza a falar, mas o ponto é, eu espero que tenha ficado claro aqui qual é o real problema de você seguir o Kotler e você seguir tudo aquilo que ele fez, mesmo esse monte de livro que ele escreveu, né, que não foi ele que escreveu esses últimos, com certeza. A diferença é muito gritante se olhar a administração de marketing para os livros mais novos. Mas, enfim, entender essa diferença e saber separar o joio do trigo, porque, olha, tem muito joio no meio desse trigo aí, e vale a pena você começar a tentar entender. Então, foca naquilo que funciona e não naquilo que é bonito academicamente. Acho que esse é o meu recado. Beleza? É isso por hoje. Beijo no coração. Tchau.